Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Eu sou a Maria Clara, sou colaboradora aqui da casa, e nesses videozinhos aqui de domingo, nossos vídeos de 5 minutinhos aí, a gente conversa um pouco sobre algum tema, aprofundando um pouco o nosso conhecimento do Espiritismo. Hoje o nosso tema é o Livro dos Espíritos. E vamos falar um pouquinho sobre este livro, esse primeiro livro aí da doutrina espírita codificado por Allan Kardec. Bom, ele foi codificado em 1857, a primeira edição dele foi em 1857, depois de toda a investigação que Kardec fez, por causa daqueles fenômenos das mesas girantes, que a gente já tinha conversado nos vídeos anteriores também, e com todo o trabalho que ele fez, com todas as perguntas que ele foi elaborando para os espíritos e as respostas, ele compilou tudo isso no Livro dos Espíritos. Essa primeira edição de 1857, ela tinha 500 e poucas perguntas, mas esse trabalho continuou. E a partir da segunda edição, o livro começou a ter mais perguntas. Então, a partir da segunda edição, o livro hoje tem 1019 perguntas. Então, são muitas e muitas perguntas divididas aí em quatro, vamos colocar em quatro sublivros, digamos assim, em quatro partes. E cada uma dessas partes depois virou os outros livros da codificação, Elas foram aprofundadas nos outros livros. Então, a gente tem a parte que fala sobre a criação, sobre a criação dos espíritos, a criação do universo. Isso foi aprofundado ali depois, virou o livro A Gênese. A gente tem a parte sobre a vida no mundo espiritual, sobre os espíritos em si, e isso virou o livro dos médiuns. As leis morais, que se desdobrou aí no Evangelho, e sobre as esperanças e consolações, que se desdobrou também no Céu e Inferno. Então, este livro, o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro. É o livro que tem as perguntas fundamentais do Espiritismo, as dúvidas que Kardec colocou para a gente conseguir entender um pouco melhor essa relação entre nós e os espíritos, e o mundo dos espíritos, e a vida eterna, e as reencarnações, e tudo isso. E tá tudo aqui, E além dessas perguntas, a gente tem várias notas de Kardec, a gente tem uma introdução bem grande também, em que ele explica, por exemplo, a diferença que ele, no caso, ele cria o termo espiritismo, Ele explica a diferença entre o espírita, quem é o espírita, e quem é espiritualista ou quem é espiritista, por exemplo, E ele cunha esse termo espiritismo dentro aqui, ele explica, por exemplo, um pouco mais aprofundado, tem essa pergunta também, mas ele explica um pouco mais sobre o que é a alma e como dentro do espiritismo a gente vai entender esse conceito, Então, é a pedra fundamental do espiritismo esse livro, Um trabalho aí muito, muito grande de Kardec, toda a equipe que trabalhou com ele, da esposa dele, a Amélie Boudet, que durante todos esses anos de codificação trabalharam juntos, num trabalho muito organizado para conseguir montar tudo isso aqui pra gente, E essas 1019 perguntas aí são aquilo tudo que a gente precisa para poder começar a estudar o Espiritismo, Então, o Livro dos Espíritos ele é um ótimo ponto de partida. Por ser o primeiro livro, por explicar coisas muito básicas da noção do Espiritismo, é um ótimo livro para a gente começar a estudar o Espiritismo, E depois disso, a gente ir associando a leitura dele com a leitura dos outros livros, Então, é muito interessante a gente fazer o estudo do resto da codificação, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da Gênese, acompanhado com o Livro dos Espíritos, Então, ele vai trazer essa base para a gente, E a gente vai aprofundar isso, aprofundar as discussões no resto da codificação. E mais tarde surgiram também os outros livros, de literatura complementar, de Chico, de Leon Denis, de Victor Hugo, todos esses livros aí, todos esses personagens que contribuíram tanto para o nosso espiritismo ser como ele é hoje, E a gente um livro que, apesar de ter sido escrito há mais de 160 anos, muito tempo atrás, é um livro que cada vez que a gente lê, a gente aprende coisas novas, A gente lê ele em momentos diferentes da nossa vida e a gente consegue
mais camadas de interpretação para aquilo que a gente está estudando, né? Então, tá aí um ótimo livro para a gente começar a estudar o Espiritismo, esse primeiro livro, essa pedra fundamental aí que foi colocada por Kardec através de muito trabalho e muita cooperação entre o nosso plano e o plano dos espíritos. Então fica aí o convite a todos para estudar o Livro dos Espíritos junto com a gente e até mais. Tchau, tchau.